Olá, meus irmãos e amigos da Igreja Batista Orla Sul. Para nós é um prazer estar com você mais uma vez. Hoje, nesse primeiro domingo do mês de agosto de 2020, para mais uma reflexão que nos ajude a vencer, ultrapassar as lutas, batalhas e dificuldades desse ano de 2020 em nossas vidas. Ano de pandemia, ano de muitas coisas que nós não esperávamos, de muitas lutas que nós não esperávamos. Renovamos também o nosso convite para que você possa nos conhecer como comunidade de fé, como igreja, tão logo passe a pandemia, e a gente possa se reunir na Academia Cristã, aqui pertinho do Shopping Recife, em Boa Viagem, onde nós nos reunimos. Para nós será um prazer poder recebê-lo nesse instante. Nós queremos falar com você sobre o tema 2020, aprendendo a lutar da maneira certa num ano difícil. 2020, aprendendo a lutar da maneira certa num ano difícil. Esse ano tem realmente sido muito difícil para cada um de nós. Vamos utilizar uma história da vida do rei Davi hoje, que vai nos ajudar a podermos entender melhor como encontrar a maneira certa de lutar nesse ano de 2020. Esse texto se encontra num livro chamado de 1 Samuel, que é um livro que conta a história de alguns reis, dos primeiros reis de Israel, na verdade, e no capítulo 30, e nos diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre o Ziclag, e tinham ferido a cidade e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele clamaram em alta voz e choraram, até neles não havia mais força nenhuma para chorar. Também as duas mulheres de Davi, Ainoã e Abigail, tinham sido levadas cativas pelos amalequitas. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus e consultou Davi ao Senhor. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse texto e nessa reflexão que nós vamos fazer com você sobre esse tema 2020, aprendendo a lutar da maneira correta, da maneira certa, nesse ano difícil. Para nenhum de nós esse ano tem sido fácil, tem sido muitíssimo complicado. Tem sido um ano que nós temos experimentado certas coisas que jamais experimentamos em nossas vidas. Para Davi também não foi diferente. Para Davi também havia muita dificuldade e muitos problemas naquele instante. Na verdade, essa história de Davi começa 3 dias antes do texto que nós acabamos de ler para você. Davi, nesse instante, ele estava vivendo com os filisteus, entre os filisteus que historicamente eram inimigos de Israel. Mas por que Davi estava fazendo isso? Porque quando Davi matou Golias e começou a vencer várias batalhas junto com o exército de Israel, o rei Saul ficou com ciúme dele e começou a pensar que ele poderia tomar o seu trono. E começou a persegui-lo, começou a tentar matá-lo. E a maneira que Davi encontrou de viver, de sobreviver, foi justamente indo viver com os inimigos de Israel, porque ali ele estaria protegido. E já fazia mais de um ano que Davi estava vivendo com um rei chamado de Aquis, e esse rei confiava plenamente nele e tinha convidado ele para ir para uma batalha, juntamente com o seu exército e com os outros príncipes dos filisteus. Só que 3 dias antes dessa história que eu acabei de ler para vocês, os príncipes se reuniram e disseram assim para o rei Aquis: Davi não deve ir com a gente. Nós não temos confiança nele, nós não sabemos o que ele será capaz de fazer. Portanto, é melhor que ele não vá com a gente, porque pode ser que no meio do caminho ou no meio da batalha ele possa se voltar contra nós e aí nós estaremos perdidos, não teremos como nos defender nesse instante. E isso fez com que Davi questionasse: o que foi que eu fiz de errado, O que foi que eu fiz de errado? Não fez nada de errado, mas a nossa vida também é assim. Às vezes nós não fazemos nada de errado, mas nós começamos a sofrer as consequências de algumas coisas que não foram procuradas por cada um
ou por nenhum de nós nesse instante. Mas as coisas deram errado para Davi em sequência, né? Porque ele foi rejeitado pelo povo, pelos filisteus. Ele voltou, portanto, frustrado para sua cidade. E ao voltar frustrado para sua cidade, ele encontra a cidade saqueada, ele encontra a sua família sequestrada, ele perde a confiança dos seus soldados. Então, é uma sequência de coisas que começam a dar errado na vida de Davi. E na nossa vida também é assim. Às vezes nós temos a síndrome da quebradeira dentro das nossas casas, né? Queima a luz, queima fogão, queima a geladeira, dá errado isso, dá errado aquilo, dá aquilo outro. Outras pessoas perdem emprego, perdem família. E aí a sequência de coisas erradas é muito complicado também em nossas vidas. Davi tinha perdido pelo menos 4 coisas, né? Tinha perdido a confiança, tinha sumido a confiança do rei nele. Ele tinha perdido a sua cidade, sua fonte de recursos. Ele tinha perdido a sua família, porque tinha sido sequestrada. Ele tinha perdido também, naquele instante, a confiança dos seus próprios soldados, que sempre estiveram junto com ele, fiéis a ele, mas que naquela hora começavam a pensar que ele era o culpado de tudo aquilo ali. Enfim, é uma sequência de perdas enorme. Nós também estávamos preparadinhos para as nossas batalhas e nossas lutas diárias, do dia a dia para 2020. Só que 2020 veio com outras lutas completamente diferentes para cada um de nós. Lutas pela própria vida em si até, para muitas pessoas, né? Enfim, muitas pessoas estão lutando para não perder emprego, muitas pessoas estão lutando para não perder família. Índice de divórcio aumentou muito dentro da pandemia, né? Ou depois da pandemia, ou durante essa pandemia, porque ela não passou ainda. Empresas estão lutando para não fechar, outras já fecharam também. Enfim, esse ano tem sido um ano de muitas lutas. A pergunta é, como é que nós podemos aprender a lutar da maneira correta nesse ano tão difícil? Há pelo menos 3 ou 4 lições que esse texto nos traz aqui e a gente vai expor para vocês nessa nossa reflexão. A primeira delas é a seguinte: lute, mas não lute as batalhas erradas. Lute, mas não lute as batalhas erradas na sua vida. De jeito nenhum. Veja bem, Davi estava junto com o rei filisteu, preparado para a batalha junto com os seus 600 homens. Davi conhecia os planos para aquela batalha. Davi tinha homens que eram homens ágeis, destros, guerreiros junto com eles. É como se fosse um reforço para um time de futebol. Seria mais ou menos assim: ó, você tem Neymar, você tem Messi para reforçar o seu time, você quer? E o exército dos filisteus diz: não, nós não queremos esse pessoal jogando com a gente, não. Nós não queremos esse pessoal junto com a gente, não. Então não tinha lógica para Davi isso, de forma alguma. Ele havia se preparado para a batalha, conhecia os planos da batalha, ele tinha os homens certos para essa batalha. Ele tinha uma identidade de guerreiro já comprovada, ou seja, o seu talento de guerreiro já comprovado nesse instante. Mas não era a batalha para Davi lutar. Não era a batalha para Davi lutar. Não era a batalha certa. Se Davi ficasse ali, como ele estava insistindo em ficar, ele teria perdido completamente a sua família. Porque a 80 quilômetros dali, a sua cidade estava sendo atacada e a sua família estava sendo levada cativa naquele instante. E se ele demorasse naquela luta junto com os filisteus, ele não teria chance nenhuma de recuperar a sua família que havia sido sequestrada. Não só dele, mas também dos 600 homens que estavam com ele ali naquele instante. Às vezes conosco é a mesma coisa, sabe? A gente insiste em lutar batalhas que não são as batalhas corretas, que não são as batalhas certas para nós lutarmos em nossas vidas. Às vezes nós insistimos em bater em certas portas, batemos até nos ferirmos as nossas mãos, e a gente não percebe que está no caminho errado, que não está no caminho certo, que não era aquilo para a gente estar insistindo em fazer. Nós insistimos em dar murros, em pontas de facas, como a gente diz, e a gente se fere, a gente se magoa, até a gente entender finalmente que não era aquilo que a gente deveria estar investindo, deveria estar lutando, deveríamos estar dando de nós naquele instante ali. Não lute as batalhas erradas. Tem muita gente que está nesse ano, apesar das dificuldades todas, ainda lutando as batalhas
erradas e dificultosas da vida, não aquelas batalhas que devem realmente lutar, aquelas batalhas que vale a pena você lutar, que são essenciais, primordiais, prioridades na sua vida. Quer um exemplo bem claro disso? Eu vejo nas redes sociais as pessoas se matando umas às outras, se degradando por partidos políticos e por políticos. Isso é uma tolice, isso é uma besteira enorme. Eu não estou dizendo que o homem não tem que ser um ser político, um ser da polis, um ser que luta por direitos sociais, pelos menos favorecidos. Precisamos ter movimentos nesse sentido, mas quando você começa a cegamente lutar por um partido político ou então por um político, você está lutando a batalha errada na sua vida. E muitas vezes as pessoas perdem amizades, perdem amigos, perdem parentes, exatamente por estar lutando uma batalha que não é a batalha correta, que não é a batalha certa em sua vida. Muitas vezes as pessoas estão lutando batalhas fora de casa e se esquece que a grande batalha é você manter a sua família unida, é você não perder nenhum dos seus familiares, é você estar junto com eles nessa vida que já é tão difícil no seu dia a dia. Então, lute em 2020, mas não lute as batalhas erradas. Lute as batalhas certas. Para Davi, a batalha certa não era ficar ao lado dos filisteus na guerra dos filisteus, mas era voltar para casa e recuperar a sua família que havia sido sequestrada. A mesma coisa tem sido com a gente também. Olhe assim e avalie se as lutas que você está tendo nesse ano são as lutas corretas, são as lutas certas que você deve ter, ou se você não está desperdiçando energia, dando murro em ponta de faca, exatamente se ferindo por coisas que não deveriam ser o alvo do seu investimento de energia nesse instante. A segunda coisa que nós precisamos aprender em termos de lutas esse ano é o seguinte: lute, mas lute primeiro com as suas emoções. Lute, mas lute primeiro com as suas emoções. Aqueles 600 guerreiros, quando chegam na cidade de Davi, Ziklag, eles encontram essa cidade totalmente queimada, devastada, destruída, e ninguém das suas famílias. Todos eles haviam sido levados cativos pelos amalequitas, que eram inimigos tanto de Israel quanto dos filisteus também. E aqueles homens, o texto bíblico diz, eles choram em voz alta, até não ter mais forças nenhuma para chorar, nos diz o texto bíblico. Ou seja, eles esgotaram as suas forças. O texto vai dizer que aqueles homens, o ânimo daqueles homens era cheio de amargura, ou seja, a sua interioridade, os seus pensamentos, as suas emoções eram amargura pura, pela dor, pelo sofrimento, pelos que eles pensavam de já verem pelos caminhos quando fossem procurar os seus familiares mortos de uma maneira atroz pelos amalequitas. Nessa hora, nesse instante, é muito fácil a gente querer buscar um culpado, e é exatamente isso que eles fazem. Quando nós estamos com os olhos embotados pelas lágrimas, quando nós estamos com o ânimo, a alma cheia de amargura, experimentando dor, sofrimento, perdas, angústias nessa hora, é muito fácil a gente querer dizer assim: quem foi o culpado? Quem é o culpado? E eles acham esse culpado Davi. Eles olham para Davi e dizem assim: se nós não tivéssemos ido atrás de Davi, se nós não tivéssemos ido com ele numa luta que não era nossa, era a luta dos filisteus, a gente poderia nessa hora ter a nossa família aqui. Mas só que nós perdemos as nossas famílias. O culpado é Davi. E eles começam a pensar até em matar Davi. Pessoas que eram fiéis a Davi, mas nesse momento, com as suas emoções misturadas, não é? Eles pensam até em matar Davi de maneira cruel, que era apedrejá-lo, ou seja, deixá-lo consciente de que ia morrer até o final. Enfim, é muito fácil nós, quando estamos sofrendo, angustiados, sem ânimo nenhum, sofrendo pelas dores de perdas, a gente queria achar um culpado para poder descarregar a nossa raiva. Isso é o que se passa dentro dos homens que estavam com Davi, do povo que estava com Davi. Dentro de Davi é diferente. O texto bíblico nos diz que Davi chorou tanto quanto aqueles homens. Diz que Davi também perdeu a sua família também foi sequestrada, as suas duas esposas que ele tinha naquele instante, e os seus filhos e suas filhas também foram levados. Mas o texto bíblico diz assim, que Davi, após ter esgotado as suas forças de chorar, ele reanimou-se no Senhor.
ou ele esforçou-se no Senhor, como diz o texto bíblico aqui, ou ele encorajou-se no Senhor, ele firmou ou fixou-se no Senhor. Essa é a palavra lá do original. Ou seja, Davi não deixou que as lágrimas dos seus olhos o impedissem de ver a Deus e de buscar ânimo, de buscar forças em meio à luta que ele estava enfrentando. Ou seja, aqueles homens estavam esgotados de andar 80 quilômetros de volta para casa, e estavam agora esgotados pela dor, pela perda emocional. Mas Davi vai buscar ânimo, vai reanimar-se no Senhor. Davi vai na fonte certa. Se está faltando força para você, se está faltando ânimo para você, se as lágrimas estão se derramando dos seus olhos de maneira cruel e exaustiva, busque força no Senhor. Reanime-se no Senhor. Davi pede que um servo dele traga as vestes sacerdotais, e ali ele ora, e ali ele consulta a Deus naquele instante, e Deus diz para ele assim: persiga, prossiga, vá atrás, que vocês vão alcançá-los. E é exatamente isso que Davi faz, é exatamente isso que nós precisamos fazer nesse momento que nós estamos vivendo em 2020. Nós precisamos buscar a vontade de Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos reanimar em meio a tanta coisa que passa-se por dentro da gente. Nós temos experimentado nesse ano a emoção do medo, da raiva, da dor, da tristeza, do sofrimento, da ansiedade, da depressão. Tudo isso tem se misturado dentro de nós. Perdemos pessoas, perdemos empregos, perdemos amizades, índice de divórcio aumentou muito em meio à pandemia. Ou seja, se perderam famílias dentro desse contexto. Nós precisamos nos reanimar. Nós precisamos buscar forças no Senhor. Nós precisamos nos fixar no Senhor. Nos agarrar no Senhor como se fosse a nossa âncora. E a partir daí, nos renovarmos para correr atrás, vamos dizer assim, do prejuízo. Como Davi estava correndo atrás de resgatar a sua família, junto com aqueles seus 600 homens naquele instante. Então, primeira coisa, lute. Mas não lute as batalhas erradas na sua vida. Segunda coisa, lute, mas lute em primeiro lugar contra as suas emoções, para que você não seja envolvido demais por ela e perca o seu tino, perca o seu bom senso, perca a sua capacidade de se renovar, de se reanimar. E vá à fonte certa, vá buscar essa força em Deus que está aqui para dizer assim: prossiga, vá em frente, recupere, busque. Eu estou com você. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto é que você deve lutar. Lute sozinho, mas divida as bênçãos da vitória no final. Lute como se você estivesse sozinho, mas divida as bênçãos da vitória no final. Interessante que após aquela perseguição, Davi alcança finalmente os amalequitas com os seus familiares todos, e eles partem para uma luta ferrenha. E o texto bíblico relata isso da seguinte maneira. Preste bem atenção no que eu vou ler para você nesse instante aqui. Versículos 18, 19 e 20. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas. E também desde as recompensas até tudo que eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e todas as vacas e todos os bois, e levaram o gado e diziam: este é o despojo de Davi. Despojo é uma palavra que significa recompensa, na verdade. Ou seja, no momento em que Davi, perseguindo os amalequitas, os encontra na batalha, parece que o autor aqui do livro se fixa somente em Davi. Você não vê em nenhum instante se falar dos 600 homens. Diz assim, que Davi os feriu. Davi os feriu. Esferiu com um ímpeto. Assim, do mesmo jeito como eles tinham ferido a cidade, né? Tinham queimado a cidade totalmente. Então, da mesma maneira, Davi feriu os amalequitas. Não sobrou um. Apenas 400 jovens daquele exército dos amalequitas conseguiram fugir montados em camelos. O restante tudo foi morto por Davi e pelo seu exército. Mas o autor diz assim, Davi os feriu, Davi os livrou,
Davi os trouxe de volta, recuperou, ou seja, Davi matou o inimigo, Davi resgatou as famílias, Davi trouxe a recompensa que tinham sido os bens que tinham sido levados dele naquele instante. Parece que Davi fez tudo sozinho, absolutamente sozinho naquele instante. E é por isso que eu acho que essa batalha é a batalha que Davi luta com mais ímpeto, com mais força, até mesmo do que a batalha contra o gigante Golias. Essa foi a grande batalha da vida de Davi, porque estava em jogo a família dele, as pessoas a quem ele amava, estava em jogo tudo dele naquele instante, que era importante para ele naquele instante. Essa foi a grande batalha da vida de Davi. E até os próprios homens de Davi reconhecem isso. E eles dizem assim, olha, toda essa recompensa, esse despojo, que na verdade a gente está levando de volta aqui, deve pertencer a Davi. Mas só que Davi aí tem uma atitude que é fantástica, uma atitude que é maravilhosa. Dos 600 homens que tinham andado com Davi, 200 tinham ficado num vale chamado Vale de Besor, Vale do Frio, porque estavam tão exaustos e cansados que não conseguiram ir adiante, então ficaram tomando conta da bagagem. E nesse instante, quando eles voltam com esse despojo, quando eles voltam com as famílias recuperadas, o exército de Davi diz assim, esses que ficaram aqui tomando conta da bagagem não devem ter direito a essa recompensa da batalha. E Davi diz, não vamos fazer desse jeito de forma alguma. Esses homens, eles andaram 80 quilômetros junto com a gente, eles caminharam até aqui, mais 40 quilômetros, ou seja, 120 quilômetros, e nós fomos à frente mais 16 quilômetros até encontrar os amalequitas, mas eles que ficaram guardando as bagagens porque não tinham mais força, estavam exauridos, né? Estavam mortos de cansado. Na verdade, a palavra do original é assim, estavam cadáveres de cansados. Eles também merecem que se reparta essa recompensa da batalha com eles. E quando Davi volta para a cidade de Ziclag para reconstruir a cidade, ele, dessa recompensa da batalha, de tudo isso que eles haviam recuperado, Davi ainda diz assim, parte disso é dos anciãos que estão aqui, parte disso são dos nossos amigos que não puderam ir com a gente, e ele divide o restante ainda com mais 11 cidades ao redor que haviam sido saqueadas também pelos amalequitas. Ou seja, Davi lutou como se estivesse sozinho, mas no final as recompensas ele divide com todos, absolutamente todos. Os homens que tinham ficado guardando a bagagem estavam mais próximos da batalha, os anciãos que aconselhavam, os amigos que ficaram e todas as cidades. Ou seja, desde aqueles que estavam dentro da batalha, arriscando a sua vida, até mesmo aqueles que não tiraram o pé da sua cidade, Davi propõe que essa bênção seja dada também a eles nesse instante. Ou seja, em 2020, a lição que a gente aprende é exatamente essa aqui. Em 2020, lute como se você estivesse lutando sozinho, mas quando você tiver as suas conquistas, divida essas conquistas com quem necessita, com quem precisa, com quem também perdeu muita coisa na vida nesse ano de 2020. Não guarde só para você, não seja egoísta dizendo que as recompensas são apenas suas. Vá atrás de pessoas que precisam, pessoas que têm necessidades e que estão ávidas por uma bênção do céu. E a expressão que Davi usa é exatamente essa. Essa bênção também é de vocês. Agora, o interessante é que Davi diz assim, porque quem nos ajudou a vencer foi o Senhor. O Senhor nos entregou essas pessoas em nossas mãos. Então, eu não venci sozinho. Eu lutei como se estivesse sozinho, porque o que estava em jogo era muito importante para mim, mas eu não venci sozinho. Quem nos fez vencer esse exército que era muito maior do que nós, porque só 400 fugiram, e 400 era o número de pessoas que Davi tinha para aquela luta, né? Enfim, quem nos ajudou a vencer esse super exército não foi simplesmente as nossas forças, mas foi sim Deus que nos ajudou nesse instante. Então vamos dividir as bênçãos também. Então se você tem um pouquinho na sua casa, divida com quem está necessitado. 2 cestas básicas, faça alguma coisa que ajude outras pessoas nesse ano de 2020. Para a gente concluir, eu queria chamar a atenção para uma quarta coisa nesse texto que é muito importante para a gente também refletir. Primeiro foi lute, mas não lute as batalhas erradas. Segundo foi lute, mas lute primeiro contra as suas emoções,
para que elas não lhe embaçem o olhar, para que elas não tirem o seu bom senso, para que você não fique buscando em Deus o culpado, ou aquele em quem você vai descarregar a sua raiva. E em terceiro lugar, lute como se você estivesse sozinho, mas devido às bênçãos que você alcançar dessa luta. Mas a quarta lição desse texto aqui é talvez a mais maravilhosa de todas. Ela diz assim: lute, mas lute sabendo que o Senhor sempre estará 3 dias à sua frente. Lute, mas lute sempre sabendo que o Senhor estará 3 dias à sua frente. E esse é um detalhe muito sutil, mas muito importante da ação de Deus dentro desse texto bíblico aqui. No versículo 1 desse capítulo 30 diz assim que após 3 dias de viagem, Davi chegou à sua cidade e a encontrou devastada. Só que 3 dias antes, Davi tinha sido rejeitado pelo exército filisteu para lutar com eles. Ou seja, Deus sabia que se Davi ficasse lá, ele não recuperaria a sua família. Então, 3 dias antes, ele faz com que o exército filisteu diga assim: Davi não vai com a gente. Ele faz com que o rei Aques diga assim: não há discussão. Amanhã de manhã bem cedo, quando houver luz, você já sai daqui, você dispara, você vai embora, porque eu não quero conflito entre você e os outros príncipes do meu exército de jeito nenhum. Ou seja, Deus já estava dizendo assim para ele: Davi, eu estou na sua frente, eu sei o que é que estou fazendo. 3 dias antes eu já estou dizendo assim: olha, vai haver essa rejeição para que você recupere a sua família lá na frente, que você nem sabe que está perdendo nesse momento, nesse instante de sua vida. Ou seja, a viagem demorou 3 dias, porque Deus 3 dias antes tinha dito assim já: rejeite, rejeite, rejeite. Se frustre, Davi, mas acontece que essa frustração é para o seu bem e não para o seu mal. Então, 3 dias antes, Deus já coloca no coração daqueles príncipes filisteus de que Davi não deveria ir, deveria retornar. Deus sabia por que ele deveria retornar frustrado para casa. Mas o mais interessante é que quando Davi diz assim: vamos consultar o Senhor e vamos saber se vamos persegui-los ou não, se os alcançaremos ou não, Deus diz: vá que você vai alcançá-lo. E Davi sai pelo meio do campo, e o campo aqui é uma palavra campo vasto, né? À procura dos amalequitas, sem saber exatamente para onde eles tinham ido. Os amalequitas eram um povo nômade, eles não tinham uma terra específica, eles viviam assim, de assaltar as cidades, de pegar pessoas como escravos, de vender essas pessoas para outros povos. Por isso que no meio do caminho, presta atenção, Davi e o seu exército, sem saber muito para onde ir, o texto bíblico vai nos dizer que eles encontraram um escravo egípcio. Eles encontraram um escravo egípcio. E o texto diz assim que aquele escravo egípcio foi encontrado. Os homens de Davi deram água para ele, deram comida para ele, porque fazia 3 dias que aquele homem não comia nem bebia e estava quase morrendo. Aí o texto diz que quando ele comeu, quando ele bebeu, o seu espírito voltou. E Davi interrogou aquele homem e perguntou assim: quem é você? E o homem disse para ele assim: eu sou um escravo egípcio de um amalequita. Nós lutamos contra a cidade de Ziclag e eu adoeci há 3 dias atrás. Há 3 dias eu adoeci e o meu Senhor me deixou aqui para eu morrer. Davi olha para aquele rapaz e diz assim para ele: você pode nos levar até onde está essa tropa dos amalequitas? E o rapaz diz para ele: se você jurar não me matar e não me entregar de volta para o meu Senhor, eu lhe levarei. E ele leva Davi exatamente aonde estava o exército amalequita, espalhado pelo campo, não em posição de guerra, porque estavam confiantes de que ninguém vinha atrás deles. E aí Davi consegue, na verdade, matá-los, porque eles estavam totalmente dispersos. Diz o texto bíblico que eles estavam comendo, bebendo e festejando, simplesmente isso. E eles são pegos de surpresa e são mortos. Mas 3 dias antes, o escravo egípcio de uma amalequita havia adoecido e ficado no caminho. Num caminho vasto, num campo largo, mas exatamente no caminho aonde Davi estava. Ou seja, Deus estava 3 dias antes de Davi já providenciando as coisas
para que aquele homem pudesse ser aquele que iria levá-los até os amalequitas. É por isso que eu digo para vocês que Deus está sempre 3 dias à nossa frente. Deus está sempre 3 dias à nossa frente. 3 dias à frente, quando frustrou Davi e impediu ele de lutar uma batalha que não era a batalha dele, lutar uma guerra que não era a guerra dele. Ele estava 3 dias à frente quando fez adoecer aquele escravo amalequita para que ele ficasse no meio do caminho e servisse de guia para Davi recuperar sua família e vencer os amalequitas. Às vezes as frustrações da vida, as doenças da vida até, são planos de Deus para que a gente possa conquistar ou reconquistar coisas que nós perdemos ao longo do caminho. É difícil entender isso, mas entenda que Deus já está à nossa frente muito mais do que a gente pode imaginar. Muito mais do que a gente pode imaginar. O que para nós é hoje, para Deus já é passado há muito tempo. O que para nós é amanhã, ou que nós viveremos amanhã, para Deus já é hoje. Deus está sempre 3 dias à nossa frente, à frente dos nossos pensamentos e cuidando das nossas vidas. 2020, para Deus já passou. Nós estamos no meio da luta, nós estamos no meio da batalha, mas 2020 para Deus já passou. Deus está a uma eternidade na nossa frente. Deus está a uma eternidade à nossa frente. Entenda bem isso nesse momento. Por isso, lute, mas não lute as batalhas erradas. Lute, mas lute primeiro contra as suas emoções. Lute como se estivesse sozinho, mas divida as bênçãos com outras pessoas. Mas lute, principalmente, sabendo que Deus está a uma eternidade à nossa frente e que Ele já está lutando as nossas lutas muito antes da gente imaginar. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a vencermos as batalhas, as lutas de 2020, porque 2020 para Ele já passou e a vitória já chegou. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, faça o seu comentário no Facebook, onde nós postamos normalmente, no meu Facebook. Meu nome é Antônio Carlos Paixão de Melo. Esperamos que você possa estar conosco muito em breve, que essa mensagem possa ter resultado em sua vida e servido para você reanimar-se no Senhor. Que Deus nos abençoe.